Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Bardot, falo aqui da FUSO, a Fraternidade Universalista Sagrado Original. E hoje oferecemos essa palestra sobre o campo cerimonial. Essa é uma regravação da palestra que aconteceu no dia 16 de setembro de 2025, ao vivo, né, online, pela FUSO. E a gente teve um problema com o áudio e por isso a gente está regravando essa palestra para disponibilizá-la para quem desejar assistir e obter esses conhecimentos, tá? Nós vamos também reproduzir aqui as perguntas que foram feitas na ocasião. Para quem quiser conhecer o trabalho da FUSO, aqui na descrição do vídeo nós temos os links para as nossas redes, para os cursos que oferecemos, também gratuitos, e quem se interessar pode vir nos conhecer também, e nos links tem todas as informações. Fiquem à vontade, são todos bem-vindos. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. O nome dessa palestra, na verdade, deveria ser O Campo Cerimonial em Rituais ou Cerimônias, com o auxílio das medicinas da floresta, em contexto urbano, conduzidos por não indígenas. Porque esse é o meu lugar de fala, né? Mas aí o nome também ficaria muito extenso. Contexto de floresta, contexto de aldeia, conduzido por originários, por indígenas, embora se assemelhem em alguns aspectos, não é meu lugar de fala, e por isso, muito em breve, a gente vai trazer aqui um irmão da aldeia, de alguma etnia, para trazer também essas informações de como funciona, de como eles veem isso, né, os originários, os guardiões dessas medicinas. Não vamos aqui adentrar essa discussão sobre o uso das medicinas, né, em contexto urbano. Isso é ponto pacífico aqui, a gente já vai partir, vamos começar a partir disso, tá? O público, que para quem a gente oferece, principalmente essa palestra, para as pessoas que frequentam, né, casas ayahuasqueiras, casas de chá, casas xamânicas, enfim, institutos, fraternidades, casarões que utilizam as medicinas da floresta em contexto ritualístico, tá? E claro, para quem frequenta essas casas, que são dirigidas ou conduzidas nessas cerimônias e rituais por não indígenas. Então, esse é o contexto de onde nós vamos partir para o assunto que a gente vai falar hoje. O contexto também é de casas de daime, que consagram o vegetal, embora se assemelhe em alguns pontos também, é um outro contexto, tá? Então, a gente vai falar sobre o campo cerimonial de forma geral, e também vamos adentrar a questão de um campo cerimonial, de um ritual com as medicinas da floresta. Então, já pega seu caderno, seu lápis, sua caneta, porque a gente vai iniciar agora as informações que a gente tem para compartilhar com vocês. Um último adendo é que tudo que eu trago aqui é baseado, né, no conhecimento empírico, em toda a experiência que a gente tem para mais de uma centena de cerimônias já conduzidas nos últimos anos, todo o estudo que a gente faz com visão científica, com visão teológica, espiritualista e universalista, tá? E o que a gente traz aqui, as informações que a gente traz, é baseada no que a gente faz, no que a gente executa aqui na Fraternidade Universalista Sagrado Original, a FUSO, que fica aqui em Brasília. Se você assiste, né, de outro estado, fica também o convite para vir nos conhecer aqui algum dia, ok? Então vamos lá. O campo cerimonial em rituais com as medicinas da floresta. Uma jornada pelos fundamentos e práticas na criação de campos cerimoniais para a transformação coletiva. Bom, o que a gente quer dizer com essa transformação coletiva? O objetivo de um campo, ele é sempre, em um contexto cerimonial, nesse contexto que a gente está colocando, ele sempre vai ser coletivo, né? A partir de 2 pessoas, 2, 3 pessoas, já é um campo coletivo. Então, tudo que nós vamos tratar aqui hoje é focado nesta ideia de um campo coletivo, tá? Como se forma esse campo? Quem são os agentes desse campo? Quais os elementos que compõem, né, esse campo? O que é abrir um campo? Quem é responsável por isso? O que é firmar o campo? Como se faz isso?
como se participa de um campo, como se fecha um campo, como se dissipa essa energia. Vocês provavelmente já frequentaram ou frequentam alguma casa que oferece cerimônias, rituais com as medicinas, e muitas vezes se veem perdidos sobre algumas energias que circulam, sobre alguns acontecimentos, sobre o seu próprio processo. A ideia aqui hoje é trazer informação para que você, a partir de uma informação, a partir da nossa perspectiva, a partir da nossa experiência, da nossa partilha, entenda, né, através da sua experiência também, um pouco do que acontece. É claro que você deve, com muita sabedoria, não julgar, mas avaliar as informações que a gente traz aqui, juntamente com as informações que você tem da sua experiência, do lugar que você frequenta, e de como aconteceu ou acontece, né, suas experiências nesses lugares, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que a gente entende então por cerimônia? Uma cerimônia é um protocolo solene e formal, cuidadosamente estruturado para alcançar um objetivo ideal. A palavra ideal aqui não é no sentido de ser perfeito, mas ideal de uma ideia. Um campo cerimonial, uma cerimônia, ela é feita de forma coletiva, onde todos buscam um objetivo. E esse objetivo geralmente é alcançar ou se nutrir ou evocar uma ideia. Uma cerimônia, ela não necessariamente é algo religioso. Nós temos cerimônias que transitam em vários contextos, né? Quando a gente já fala de ritual, o foco já passa a ser mais religioso, espiritual, enfim, de uma conexão interna ou divina com algo superior. É um contexto um pouco diferente. Mas então, o que seria um ritual? O ritual é um modelo pré-determinado de ações a serem realizadas dentro de uma cerimônia. Cada gesto carrega significado e propósito, criando uma linguagem simbólica que conecta o físico ao espiritual. Bom, enquanto na cerimônia nós temos algo solene, formal, ou seja, existe uma forma. Nós somos seres que vivemos em uma dimensão, em um lugar onde a forma importa. Tudo tem uma forma. E aquilo que não tem forma, a gente acaba dando alguma forma para ela. Solene, porque é algo sério, é algo que vem que pede um respeito, que pede um protocolo. Então, na cerimônia já se estabelece isso. Já o ritual, ele é um conjunto de práticas pré-determinadas que a gente vai repetir, todas elas simbólicas, todas elas trazendo a intenção, firmando essa intenção para fazer essa conexão com o divino, com o espiritual, com algo mais sutil, com algo interno. Então, o objetivo do ritual é justamente seguir este protocolo, seguir esse conjunto de práticas pré-estabelecidas para se fazer essa conexão entre o físico e o espiritual. Então, se todos nós já fôssemos seres com uma força mental, embora tenhamos esse potencial ainda, não todos, né? Alguns já possuem a capacidade de se conectar imediatamente, de sair, de pegar o físico e se conectar imediatamente com o espiritual. A grande maioria, a esmagadora maioria de nós, precisa de seguir um ritual, seguir um protocolo simbólico, onde vamos repetindo práticas, onde vamos muitas vezes repetindo palavras, repetindo orações, repetindo um protocolo, para que se faça essa conexão do físico para o espiritual. Em muitas casas, no momento de concentração, né, existe eu já frequentei algumas casas que existe uma série de mantras, uma série de orações, muitas vezes até uma oração que é muito, muito utilizada é a oração do aposento, né? O pessoal coloca a oração ali, fica repetindo, e aquilo já vai modulando a energia de todo mundo dentro da cerimônia e dentro do ritual para uma ideia em comum, né? E essa ideia em comum, nesse caso, o ritual propõe que é o quê? Essa conexão do físico com o espiritual. Então, a cerimônia, ela já começa, na verdade, muito antes do ritual em si. Uma cerimônia, ela começa quando
o dirigente, a casa, publica a intenção, coloca pública aquela intenção de se fazer um ritual. E aí traz muitas vezes em sua comunicação um tema, né? Às vezes anuncia uma egrégora, um propósito, uma ideia. E aí essa cerimônia ela já começa antes mesmo das pessoas decidirem aí. Quando você que vê a publicação decide aí, nesse instante, você inicia a sua cerimônia também. Você está inserido na cerimônia, você já começa de forma cerimonial se preparar para estar lá aquele dia. Muitos de nós já têm ali o que alguns chamam de kit xamânico, né? Já tem a roupa correta, já tem os objetos de poder, que vamos falar sobre eles já já. Já tem todo um aparato que te coloca naquela frequência, já te coloca naquela, vamos dizer assim, naquele ideal, né? Independente do que vai ser invocado, independente do que vai ser evocado, você já se conecta com o que nós vamos ver já já, a egrégora daquela cerimônia, né? Ainda mais quando você frequenta a mesma casa. Então você já começa a se conectar com aquilo. O ritual é o ato em si que acontece no dia, é toda aquela reunião e aquele protocolo que se segue de passo a passo até que se consagra, né? Se torna sagrado, se comunga o sagrado todos e então acontece o ritual ali seguindo, né, a simbologia para que haja essa conexão. Então, qual a diferença da cerimônia e do ritual? O ritual é uma ação individual que tem um caráter sagrado e busca uma conexão interior, enquanto a cerimônia é um conjunto de ritos e protocolos sociais ou religiosos que celebra uma ideia ou um evento e nos humaniza. Bom, então está bem claro já o que é uma cerimônia e o que é um ritual. E o que de fato é uma egrégora? A egrégora é um conglomerado de energias, ideias, consciências ou intenções em ressonância. É a força coletiva que emerge quando múltiplas consciências se unem em propósito comum, criando um campo energético compartilhado. Algumas pessoas possuem uma ideia diferente de egrégora, né? Algumas praticamente transformaram a ideia de egrégora em uma falange, em um batalhão espiritual, ou um conjunto, um coletivo de espíritos, né? A gente respeita essa posição, mas a gente entende também que a egrégora vai muito além disso. Quando você fala de uma ideia, quando você fala de um propósito, de uma intenção, tudo aquilo que se conecta com essa egrégora, né, com essa ideia, com esse propósito, com essa intenção, começa a formar uma forma de pensamento, né, positiva, dependendo do que se intenciona, do que se espera, da ideia que se coloca, já se forma uma forma de pensamento e que essa forma de pensamento é alimentada, é nutrida por consciências, por intenções. Então, muitas dessas consciências e entidades se afinizam com aquela energia. Então, a egrégora vai muito além de entidades, muito além de consciências. Ela é o conjunto, é o conglomerado das ideias, das intenções e da energia que essas consciências, que essas entidades, sejam nós, né, em corpo físico e também em corpo astral, energético, espiritual, seja na contrapartida astral, energética, espiritual, com os nossos apoiadores, os nossos mestres, mentores, guias, protetores, anjos da guardas, aí vai de como você professa e você entende isso, né? Pra gente isso são nomes ou arquétipos ou até aspectos de uma mesma ideia, de talvez um mesmo conjunto de seres que nos auxiliam. Então, uma egrégora vai desde a intenção, desde a ideia, desde a energia que vitaliza aquele ideal, até as consciências, até as entidades e nós mesmos que estamos nutrindo, né, esta egrégora. Certo? Então, nós já falamos aqui basicamente o que é uma cerimônia, o que é um ritual e o que é uma egrégora, que são as bases. Isso é a base para se construir um campo cerimonial.
Mas um campo cerimonial tem também os seus agentes, ou seja, quem atua, quem faz o quê. Então, quais são os agentes de um campo cerimonial? Cada cerimônia é sustentada por diferentes agentes que desempenham papéis fundamentais na criação e manutenção do campo. Compreender essas funções é essencial para o sucesso de qualquer trabalho cerimonial. Os agentes aqui seriam os dirigentes, ou o dirigente, os condutores, os participantes e as egrégoras. Vejam que aqui as egrégoras está no plural. Vamos falar sobre elas já já. Primeiro vamos começar pelo dirigente, que é o responsável de fato pelo campo. O dirigente é responsável por todas as etapas cerimoniais, desde o planejamento até o fechamento. É o guardião do espaço sagrado, aquele que mantém a visão clara do propósito e conduz o grupo através da jornada transformacional. Veja, o dirigente tem uma responsabilidade sine qua non na composição, na sustentação do campo, no fechamento, enfim. O dirigente é o único agente que está em todas as etapas e é responsável por quase todas elas. É ele quem abre o campo, é ele quem firma a intenção e é ele quem conduz e sustenta aquela intenção, mesmo quando todos estão, cada um ali em seu processo. O dirigente tem um papel fundamental em todos os processos do campo e ele é o responsável pelo campo. Por isso, um campo não só é da responsabilidade de um dirigente, como também ele reflete muito de quem é esse dirigente, da energia desse dirigente. Um campo reflete a energia do próprio dirigente. E aquele que dirige o campo reflete no campo quem ele de fato é. Isso explica muita coisa. Muitas vezes a gente se depara com cerimônias, com rituais, com campos bem confusos, ou com campos desprotegidos, ou com campo cerimonial, muitas vezes bagunçado, sem muito propósito, às vezes sem ideal, pouco firmado. Então, em suma, em algum ponto, em algum aspecto, em algum nível, é responsabilidade do dirigente, e isso é apenas reflexo do dirigente. E é por isso que a responsabilidade dele é muito grande. Ele precisa se manter incólume. É claro que é humano, é claro que não será perfeito o tempo todo, é claro que cometerá erros, mas daqui a pouco vamos ver que quem o ampara, a egrégora que está ali, tem um limite de onde pode interferir. Chega a um certo ponto que, dependendo da conduta, dependendo da índole, do caráter, da postura, do conhecimento, enfim, dependendo de como é e como age o dirigente, a espiritualidade que comporta, suporta e conduz esse campo junto com ele não pode fazer muita coisa. E é por isso que acaba, muitas vezes, desmoronando um campo e acontecendo algum surto ou alguma coisa adentra o campo cerimonial e traz, de certa forma, incômodos e, às vezes, alguns perigos espirituais e, talvez, em alguns casos, até físico. Então, a responsabilidade do dirigente é grande enquanto quem conduz o campo, mas é ainda maior quando ele se coloca diante de um campo, diante de uma cerimônia, servindo e se servindo da energia das pessoas que estão ali. E é por isso que ele precisa de bons condutores, que são os outros e os próximos agentes que nós vamos falar agora. Os condutores são responsáveis por auxiliar o dirigente em aspectos específicos da cerimônia. São os braços estendidos da liderança, oferecendo suporte técnico, energético e logístico, para que o trabalho flua harmoniosamente. Ou seja, os condutores são uma extensão do dirigente. É claro que, por ser geralmente mais de um, por ser alguns condutores, geralmente são aqueles trabalhadores da casa. Eles são uma extensão do dirigente, ou seja, eles formam uma corrente junto com o dirigente do campo, que geralmente é o dirigente da casa. Há algumas casas que possuem um dirigente administrativo e possuem um dirigente cerimonial. Isso é bem comum. E esse dirigente cerimonial, quando está ali em cerimônia, ele comanda os condutores. Os condutores agem
amando ou a intenção, com a intenção firmada do dirigente. É claro que em alguns casos, já presenciamos isso, os condutores muitas vezes estão muito mais sustentando o campo do que o próprio dirigente. Quando acontece do dirigente estar em alguma falha, estar em um momento difícil ou em um dia difícil, claro que isso acontece, somos humanos, então o dirigente também é humano, então vai precisar um dia ou outro que os condutores tenham ali uma força, tenham uma presença ainda maior. Afinal de contas, eles são extensão do dirigente, seja para coisas técnicas, seja para sustentação energética, para esse auxílio. Mas ainda assim, ele é o responsável por distribuir tudo isso. Os condutores também influenciam no campo, são parte grande na influência do campo, na criação do campo, na sustentação do campo. Um condutor também pode interferir negativamente no campo. Eu já presenciei, por exemplo, algumas cerimônias onde eu estava conduzindo e um dos condutores estava em um momento difícil e acabou saindo da frequência do servir e adentrou a frequência do ser servido, do ser curado. E aí entra aquela frase famosa, né, aquele conhecimento famoso que aqueles que estão doentes vão se curar e quem está curado vai trabalhar. Nesse caso, aquele condutor, ele foi encaminhado, foi destituído momentaneamente de seu papel de condutor, para que ele também não fosse sobrecarregado pela energia do campo, que exigiria muito daquele condutor naquele dia. Então ele foi retirado energeticamente da condução e colocado em posição de receber o auxílio. Isso acontece e tem que haver na casa esses protocolos para quando isso acontecer. Já presenciei também, enquanto dirigente, algumas situações em que os condutores se viam perdidos ou confusos com questões técnicas da cerimônia, que deveriam ter sido preparadas anteriormente, não foram. Foi perceptível que a confusão do condutor influenciou o campo, porque, afinal de contas, ele é um daqueles que influenciam no campo. Ele tem essa chave, ele tem esse poder. Então, a confusão dele acabou passando de fato para o campo. E ao perceber isso, existem protocolos também aqui na Fuso para que isso seja interrompido, logo foi feito, e até que esse condutor voltasse, né, ao seu posto, voltasse à energia harmônica para continuar conduzindo seu trabalho, ele sofreu um pouco e o próprio campo tratou de trazê-lo de volta. A gente, nessa ocasião, nem precisou fazer muita coisa, e isso acontece, mas quem faz isso? A egrégora. As egrégoras, formada por todos no plano físico e na contrapartida astral, é a consciência coletiva que emerge do encontro de todas as presenças, criando um campo de força que transcende a soma das partes individuais. Vejam, eu mudei um pouco aqui a sequência para falar primeiro das egrégoras antes de falar dos participantes. As egrégoras que se formam, e aqui está no plural, porque muitas vezes se soma em um ritual, em uma cerimônia, mais de uma egrégora. Como assim? Nós temos a egrégora das medicinas, né? As consciências das medicinas. Nós entendemos, pelo menos aqui na Fuso, e acredito que em grande parte das casas que trabalham com as medicinas da floresta, que minimamente as medicinas possuem uma consciência, ou são um portal que possui consciências para se acessar uma consciência maior, uma consciência superior, ou um portal para que nós acessemos essa consciência superior. Eu não sei se na casa que você frequenta, no local que você costuma ir, essa casa entende a medicina como uma divindade, ou se tem a medicina como uma divindade ou um aspecto divino. Aqui nós entendemos a medicina como uma ferramenta. A gente entende as medicinas como ferramentas de autoconhecimento. Nós não divinizamos as medicinas. Entendemos que os símbolos, né, quando, por exemplo, chamamos a ayahuasca de abuela, de curandeira, né, de rainha, a chacrona e o mariri, né, os que limpa, que cura, nós entendemos que isso são símbolos, né, que mostram de fato a força dessas medicinas. Mas não entendemos que, por exemplo, a medicina cura.
Basta que a gente reflita um pouco e a gente vai ter uma questão muito lógica, muito clara, de que se a medicina curasse por si só, bom, os problemas do mundo estavam bem fáceis de serem solucionados. E provavelmente nós não teríamos escândalos ou problemas com condutores, igrejas, pessoas que já consagraram a ayahuasca, porque ela teria curado. E, de fato, entendemos que ela por si só não cura. Quem cura, na verdade, somos nós mesmos. Escorporamos essa cura, trazemos ela de dentro para fora, com o auxílio das medicinas. As medicinas têm o poder de jogar luz sobre o problema e trazer a solução. E, a partir disso, entra a nossa ação de decisão. Às vezes, numa cerimônia, nós temos apenas a intenção. A decisão, ela surge, ela brota no seio do campo cerimonial. A decisão da mudança, a decisão da cura. Claro que também, já que estamos falando aqui de egrégoras, há a contrapartida astral espiritual, onde essas egrégoras trabalham de forma espiritual, trazendo por misericórdia, por merecimento ou por graça, uma ou outra cura, que muitas vezes nós nem mesmo aceitamos. E, na maioria dos casos, quando aceitamos, precisamos sempre tomar alguma atitude. Por mais que isso tenha sido trazido por misericórdia, por graça, por mais que tenhamos passado, como eu já passei algumas vezes, por serem cirurgias espirituais, enquanto estamos ali desdobrados, com a consciência expandida, e temos o privilégio de presenciar e muitas vezes ver na tela mental, ou através de uma clarividência que se abre momentaneamente, ou até mesmo para quem é clarividente e tem o prazer, o privilégio de presenciar algo assim. É claro que isso acontece, mas não entendemos que as medicinas são uma divindade e, por si só, tem um ser divino que traz a cura e faz isso tudo sozinho. Entendemos que é uma consciência, entendemos que existe de fato um poder de cura, um potencial que é transmitido para que nós executemos, para que nós manifestemos essa cura, essa mudança, né? Então, dessa forma, posso falar agora sobre as egrégoras. Quando se juntam essas egrégoras, ou seja, a egrégora de quem veio, do participante, aqueles espíritos, aquela consciência que chega junto com o participante. Muitas vezes a gente chega no campo cerimonial, no local, e estamos ali nervosos, com energia muito diferente daquela que vai ser trabalhada durante todo o tempo, todo o campo da cerimônia. Outras vezes a gente chega bem desalinhado mesmo, mas precisamos modular essa energia. Às vezes trazemos conosco alguns que nos acompanham, que têm algum compromisso, algumas ideias, algumas presenças que não são desejáveis num campo cerimonial. Então, quando várias pessoas se unem, elas trazem suas egrégoras, ou seja, suas formas de pensamento, sua energia, elas trazem para o campo cerimonial. E aí cabe ao dirigente e à egrégora da casa, à egrégora do trabalho, fazer um campo de contenção, de segurança, que nós vamos ver já já sobre esses elementos. Então, cabe fazer isso, conter, repelir o que necessita ser repelido, desvitalizar o que precisa ser desvitalizado, e vitalizar o que precisa ser vitalizado, para que dentro do âmbito da cerimônia, do ritual, esse campo esteja limpo, esteja protegido, esteja frutífero, né, ou minimamente fértil, para que a gente faça frutificar, né, para que esse campo seja harmônico. Então, as egrégoras, elas se juntam. A egrégora da casa, a egrégora do dirigente e seus condutores precisa estar preparada para lidar com essas várias egrégoras que se achegam dos participantes, que é de quem a gente vai falar agora. Os participantes responsáveis por si mesmos são aqueles que se entregam ao processo com abertura e intenção. Sua receptividade e engajamento consciente são fundamentais para a criação da egrégora coletiva. Bom, não adianta nada uma pessoa se dispor a ir para uma cerimônia, para um ritual, mas chegar lá com uma ideia completamente torta. Não adianta nada no sentido de compor o campo, porque se ainda assim ela insiste e permanece, ela será modulada e ela fará parte do campo.
E essa energia dela, de alguma forma, vai influenciar no campo. Mas cabe também à egrégora da casa, à egrégora do dirigente, de conter ou repelir, às vezes, intenções que podem atrapalhar o trabalho. Isso geralmente acontece, mesmo que o dirigente não esteja preparado, seus condutores, mas na contrapartida astral, geralmente, quando uma casa recebe o auxílio da espiritualidade, a própria espiritualidade trabalha e se encarrega de modular isso, de ajustar isso, de modo geral, a não ser em casas que realmente perdem esta proteção, perdem esta graça, vamos chamar assim, da espiritualidade, né? E acaba se afastando daqueles que estavam ali para servir amorosamente. Bom, os participantes, eles são responsáveis por si, ou seja, aquilo que acontece dentro do campo da cerimônia é, muitas vezes, responsabilidade não somente do dirigente, que deve estar, né, conduzindo tudo com seus condutores, mas também dos participantes. É muito comum ouvirmos um participante de uma cerimônia dizer que interagiu com alguma energia adversa, ou que teve um processo, teve uma peia. Bom, faz parte da responsabilidade do participante se alinhar com o ideal, com a ideia, com o objetivo da cerimônia. E estar aberto, estar disposto, né? É claro que a própria medicina sabe muito bem trabalhar com as pessoas que não se dispõem, com aquelas que endurecem, que enrijecem durante o processo. Isso já tem protocolos dentro da própria energia da medicina para lidar com pessoas assim. Mas, se você é um participante, é importante que você saiba que é da sua responsabilidade levar essa energia o mais limpa possível, levar essa intenção o mais harmônico possível. Aqui na Fuso, nós iniciamos um preparo antes da cerimônia com pelo menos 5 dias de antecedência, onde nós vamos nos desintoxicando da parte da alimentação, mas também da parte mental, da parte emocional, evitando lugares, locais, eventos que podem trazer algum tipo de transtorno para o nosso campo energético, para o nosso campo emocional, para o nosso campo mental, e a gente vai fazendo esse preparo pelo menos 5 dias antes para que todos, quando cheguem aqui, cheguem já de alguma forma harmonizados ou um pouco a se ajustar para adentrar o campo cerimonial. Então, é responsabilidade do participante se preparar, chegar com a intenção, estar aberto. É claro que há, em todos os casos, situações adversas a tudo isso, mas tudo isso é tratado pela egrégora, pelo dirigente, pelos condutores. E, dependendo de como tudo isso estiver, vai influenciar muito ou pouco no campo. Agora que já vimos quem são os agentes em um campo cerimonial, vamos entender os elementos desse campo. O que contribui, o que é importante, qual a importância de cada um dessas questões, desses itens, né, desses elementos. No campo cerimonial, então, temos os seguintes elementos: o local, as firmezas do local, as medicinas, a música, defumações, águas e florais, ervas e objetos de poder. Vamos falar um pouco agora sobre cada um desses elementos. Bom, o local é extremamente importante, né? Não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual. Quando se fala de um campo cerimonial, quando se fala do uso de medicinas das florestas, nós estamos falando de expansão da consciência. Quando se fala de expansão da consciência, nós adentramos aí o campo espiritual, o campo energético, onde a gente interage e trabalha o campo emocional, o campo mental e assim por diante. Então, o local ele deve ser não somente no físico preparado, mas também no espiritual, no astral, no energético. E aí é que vem a importância do segundo elemento, que são as firmezas. O que vem a ser as firmezas, né? Esse nome e essa ideia vem muito de religiões, principalmente, né, se popularizou
por religiões de matriz africana aqui no Brasil, mas são utilizadas também em rituais ocultistas, são utilizadas também em outras, vamos dizer, cerimônias, em outros rituais, em outras tradições. E as firmezas nada mais são que pontos energéticos de dissipação de energia, de recepção e transferência energética. São pontos de tratamento de energia, são pontos diversos que podem repelir ou atrair ou transmutar, enfim. As firmezas de uma casa podem variar. Elas vão desde pedras, objetos de poder, podem passar também por imagens, enfim, até mesmo pessoas e, em algumas tradições, inclusive árvores. Existem casas a grande firmeza da casa é uma árvore. E veja, uma árvore, aí a gente já entra em um assunto magnífico, né, que é falar sobre essas consciências. Mas uma casa bem firmada, ou seja, um local preparado no físico, tudo limpo, seguro, acessível, de fluxo fácil e tranquilo, harmonioso, deve refletir isso também na contrapartida astral. O fluxo energético deve ser limpo, fácil, harmônico. Então, tudo que existe no campo físico deve ser refletido no campo astral, espiritual. A energia não pode ficar parada, ela tem que ter movimento. Para um campo cerimonial ser harmônico, ser algo que faça bem para todos, o local, tanto físico quanto energético, quanto astral, quanto espiritual, ele deve também ser preparado. Assim como nós limpamos o chão, nós também precisamos limpar a parte energética. Assim como preparamos os símbolos todos, nós também devemos ter locais firmados para tratar a energia. O dirigente ele deve saber para onde ele deve enviar determinadas energias dentro do âmbito do local, né? Onde ele firmou, onde estão os pontos energéticos da casa, para onde ele vai encaminhar energias que podem se manifestar no campo. Ele também deve saber por onde e através do que, de qual ponto, ele vai receber determinadas energias. É claro que o campo recebe energia de todo mundo, mas o dirigente deve ter esse cuidado com o local. Geralmente, o dirigente está intimamente ligado com o local e com as firmezas do local. E aí nos encaminhamos, então, para as medicinas. A origem das medicinas, ela deve ser conhecida pelo dirigente. Ela deve ser, provavelmente, numa casa que se trabalha com as medicinas da floresta, essa é a parte principal, a origem dessas medicinas. Como elas foram feitas, por quem elas foram feitas, né? Porque, afinal de contas, é a medicina que conduz, no final, o campo cerimonial, né? É a medicina que vai colocar a todos, inclusive o dirigente, em estado alterado de consciência, na força, né, como alguns chamam. Então, saber a qualidade, a origem e como essas medicinas foram feitas e qual a energia, qual a força dessa medicina é uma das partes mais importantes de um campo cerimonial. O dirigente, em geral, deve ter contato com essa medicina, deve aplicar em si, entender como essa medicina está trabalhando, aquele feitio específico, antes de servir, né, para as pessoas. E quando eu falo isso, é porque, em geral, as casas ayahuasqueiras, a grande, esmagadora maioria, não produzem a própria medicina. O ideal e o legal, na verdade, é que as casas produzam sua própria medicina. E aí, no feitio, já se começa a colocar a intenção. Veja, o campo cerimonial começa lá no campo do feitio. Então, se uma casa recebe uma medicina cujo campo do feitio estava desarmônico, essa medicina com certeza ela vai chegar com algumas questões ainda a serem tratadas. E é por isso que, independente da origem, independente da certeza que os dirigentes tenham, do contato que os dirigentes tenham com os feitores, muitas vezes os feitores, como é o nosso caso aqui, eles estão em outro estado, né? São pessoas
partícipes da fraternidade, mas que compõem uma outra egrégora, ah, muitas vezes essas pessoas você não tem contato e não sabe como elas estão, não sabe como é o feitio. Então o dirigente deve receber e em algumas casas, como nós fazemos aqui, nós imantamos a medicina, ou seja, recebemos aquela medicina e damos também a nossa intenção. A gente coloca, não interfere na energia do feitio, mas a gente inclui ali a nossa energia naquela medicina também. E a gente consagra, né, o dirigente, os condutores, consagram essa medicina antes de servi-la para os seus participantes, né? Para que se entenda como está trabalhando aquela medicina, qual a frequência que aquela medicina está trabalhando. Então, isso é muito importante. A música. A música em si é uma outra medicina, mas também é uma medicina, digamos, simbiótica, né? Ela entra em sintonia com a medicina da floresta, ela entra em sintonia com a nossa frequência, ela faz essa ponte, né? A música é uma grande pontífice dessas energias. E ela também é o nosso cavalo, né? É nela que cavalgamos quando a energia, quando a força da medicina, né? Quando, como alguns chamam a borracheira, enfim, quando entramos em estado alterado de consciência, a música nos conduz. Em cerimônias de silêncio, como existem várias, a música já não tem esse papel. E aí fica a cargo daquelas pessoas. É um grande desafio. Precisam ser pessoas com a força mental, com um poder muito grande para trabalhar toda uma cerimônia sem qualquer som. Mas existem cerimônias assim. Mas são muito raras, são para pessoas que realmente são cerimônias de concentração, né? São para pessoas realmente muito bem firmadas, pessoas já experientes na medicina, porque aí o campo ele fica muito mais volátil, ele fica é muito mais fácil que qualquer coisa saia da harmonia, porque você não tem ali o cavalo, o veículo que vai conduzir, é um veículo que harmoniza todo mundo. É claro que as egrégoras, junto com o dirigente, daqui a pouco vamos ver ali, quando se abre o campo, existe uma harmonização, para que todos entrem na mesma frequência. Mas a música é uma ferramenta muito importante para o dirigente para manter este campo, para manter essa harmonização, né? Então, a música, seja ela feita de forma orgânica ou de forma mecânica, muita gente hoje em dia tem uma resistência com as cerimônias que são conduzidas, né, são rezadas de forma mecânica. Forma mecânica é quando o pessoal cria uma playlist e coloca ali. Bom, eu tenho minhas opiniões sobre isso. Eu acho que uma playlist, né, uma cerimônia mecânica, quando ela é conduzida pelo dirigente, ali quase que como, desculpem aqui, talvez até a irreverência, mas como se ele fosse um DJ mesmo, ou seja, colocando as frequências, igual quando se coloca, quando se está fazendo uma cerimônia orgânica. Bom, só dando aqui uma explicação para quem ainda não entendeu o que eu quero dizer com orgânico e mecânico. Orgânica é quando a música é feita na hora, quando os rezos, que eu falo música, mas aqui entram vários fatores, né? A intenção do músico, o rezo, quando o campo solicita para um instrumentista, ele vira também um instrumento. Então, eu entendo que quando uma cerimônia é feita de forma orgânica, ou seja, tocado ali ao vivo, executado ao vivo, o campo tem mais ferramenta, a espiritualidade tem mais ferramenta e a própria medicina tem mais ferramenta para conduzir a harmonia daquele campo, né? O campo comunica com o condutor, com o apoiador, ou até mesmo o dirigente, quando esse está trazendo ali os rezos, né? A frequência musical comunica aquilo, e aí o campo, o dirigente, o músico que está ali, que é um condutor também, ele vira um instrumento da espiritualidade, um instrumento do campo, né? Um instrumento que toca instrumentos. Então, ele recebe essa frequência do campo, ele traduz aquela frequência em sons e ele transmite isso para o campo. E aquelas pessoas se conectam com aquilo que o
o condutor, o dirigente, o músico, estava sentindo. Quando isso é feito de forma mecânica, eu acredito que também é possível, desde que o dirigente, a pessoa que está ali conduzindo o inário, né, como alguns chamam também o inário, esteja ajustando isso de acordo com o que o câmbio está pedindo. Porém, há também quando simplesmente colocam a playlist, e aí a playlist toma um caráter de dirigente da frequência. Então, o dirigente, a pessoa que cria o inário, a playlist, ele já faz esse trabalho previamente, ou seja, ele fala: aqui eu intenciono aqui uma concentração, aqui eu intenciono uma elevação, aqui uma limpeza, e aqui assim vai. E ele vai intencionando isso de acordo com aquilo que ele sente nas frequências da música, né? É claro que é necessário não só uma sensibilidade muito grande para isso, mas, na minha opinião, uma contrapartida espiritual muito forte para que isso seja feita de forma, digamos, produtiva, de forma realmente curativa. Porque a música, da mesma forma que ela pode harmonizar, da mesma forma que ela pode trazer as frequências que cada um precisa, ela pode fazer o oposto. Dependendo de como estiver o campo, se as pessoas já estão em um processo, por exemplo, de limpeza, um processo pesado de se desfazer de muitas energias, de muitas densidades, se você, durante o inário, ainda tem ali algumas frequências ou algum tempo disso, pode causar sofrimento nas pessoas, sofrimento esse desnecessário, né? Porque muitas vezes as coisas não saem como a gente previamente imagina que elas podem acontecer. É claro que a gente conta com a força, né? A gente conta com a amorosidade da espiritualidade que também vai, né? Os guias, a egrégora, a gente conta com isso, que a egrégora vá conduzindo isso também, mas muitas vezes é necessário que o dirigente ou o responsável pelo inário intervenha para adiantar ou reduzir algum momento, né? Alguma frequência dessa. Então, além da música, temos as defumações. As defumações são extremamente importantes, porque elas estão intimamente ligadas ao local e estão também ligadas às pessoas. Já vem de uma tradição indígena, vem de uma tradição europeia, e embora alguns digam que não, mas alguns povos também em África já trabalhavam com defumação. É claro que cada um, por motivos diversos, por motivações diferentes, mas hoje sabemos, a defumação ela tem um caráter de limpeza, assim como a gente joga água, sal grosso e sabão e lavar o local no físico, né? E o sal grosso, nesse caso, já limpando energeticamente também. A defumação tem esse poder, porque a defumação traz ali os fluidos, né? Seja das resinas, das ervas, enfim. A defumação tem esse caráter de limpeza e ela movimenta o campo. Então, o campo cerimonial, ele recebe muito movimento através da defumação. Por quê? Ela movimenta as energias, ela atrai muitas vezes energias positivas, energias harmônicas que repelem ou que tratam ou que limpam ou que transmutam energias densas, intenções adversas, né? A defumação tem muito esse poder. Tanto a defumação quanto também as águas e florais, né? Quando a gente fala neurologicamente, os sentidos, principalmente o olfativo, ele tem um poder muito grande e trabalha muito forte no campo, né, no hipocampo do cérebro, que trata ali as memórias recentes e as memórias a longo prazo. Então, essa questão do olfato também, para quem está ali na parte física, é importante, porque remete, traz, grava memórias ali daquele processo, mas é importante também porque alguns aromas, alguns florais, eles têm um poder curativo em si. Então, muitas vezes as pessoas estão em processos muito densos, deixando o campo muito pesado, e quando se traz um floral, uma água florida, algum aroma desse, você suaviza, porque você descarrega, né, aquela energia densa e ela é tratada através desses aromas. E a gente sabe que também esses aromas, eles provêm, quando não sintéticos, né, eles provêm de fontes naturais, que também já existem fluidos, onde também já se tem ali a alma das plantas, é um outro assunto, mas aqui a gente só está falando um pouco por cima. Então, isso já vem e já vai tratando, movimentando o campo cerimonial.
Juntamente com isso também, aqui na FUS a gente utiliza muitas ervas durante o trabalho. Muitas vezes tem um irmão, uma irmã que precisa ali de uma limpeza no campo astral, é uma limpeza áurica, a gente precisa das ervas para trabalhar aqueles fluidos, né? Alguns de nós trabalham mediunicamente, então muitos desses amparadores da egrégora se pedem passagem, permissão para interferir em algum processo, mas vejam, é uma interferência no processo da pessoa quando há necessidade, quando isso vem da espiritualidade, vem do guardião daquela pessoa. Aqui a gente não costuma interferir em nenhum processo, a gente vitaliza, mas não interfere diretamente no processo das pessoas. A gente prefere vitalizá-las para que elas por si só saibam lidar com aquilo e saiam do outro lado e se alimentem do campo. Então a gente utiliza a energia do campo e vitaliza aquela pessoa quando ela está necessitada disso. Mas as ervas também ajudam muito nesse trânsito. As ervas azeitam, lubrificam essa movimentação energética do campo. Então é muito importante ter isso também num campo cerimonial. E claro, os objetos de poder. Os objetos de poder, eles são especialmente simbólicos nesses momentos na composição do campo e na atuação do dirigente e dos condutores. O que se vê muito são participantes que montam verdadeiros altares, né? Algumas casas permitem, aqui a gente não permite que se faça isso. Montam verdadeiros altares com objetos de poder. Eles são muito desejáveis e são muito importantes. Mas dentro do campo, quando você às vezes imanta um objeto ou cruza um objeto com alguma entidade, né, para quem trabalha nessas tradições com entidades, esse objeto ele pode interferir positivo ou negativamente no campo. Então a egrégora ela precisa aceitar isso. Aqui a gente pede, né, um pouco de bom senso para as pessoas e algumas pessoas trazem ali um apanilho, trazem ali seus cristais, enfim, seus objetos de poder, mas desde que não interfira diretamente no campo cerimonial e fique apenas em seu campo pessoal, né? Mantendo ali a sua energia, mantendo ali o seu movimento, né? Então, os objetos de poder, principalmente do dirigente e dos condutores, carregam não só o símbolo, mas essa carga energética, ou de dar movimento, ou de interromper, de harmonizar, de transmutar, e eles são diversos, como vocês presenciam, né? A gente muitas vezes trabalha com abanilhos, objetos de poder, inclusive como instrumentos, né? Com alguns apitos, algumas flautas, até mesmo um tambor, ponchos, alguns ultimamente têm usado muito chapéus, né? Que aí é um assunto um pouco polêmico, que vem com uma carga polêmica, que não vamos entrar nisso, mas enfim, objetos de poder, eles servem para catalisar e potencializar energias. E chegamos então na parte final, e não vou dizer menos importante, na verdade é a mais importante, que é agora dirimirmos aqui, né, dirimir as dúvidas e destrinchar o campo e entender como funciona tudo isso. Bom, nós já sabemos, né, sobre o local, sobre as firmezas, sobre todos os elementos. Sabendo também sobre os agentes, entendemos como funciona, né, quem age e aonde interage. E sabemos também das bases, né, do que é uma cerimônia, um ritual, uma egrégora. Então agora todos nós estamos aptos a entender como é o funcionamento de um campo cerimonial. O campo é uma cápsula no espaço-tempo, que se manifesta nos planos físico, astral, energético e espiritual. É criado, nutrido e sustentado pela egrégora, para a manifestação de ações coletivas ou individuais de transformação. Lembrando, nós somos parte integrante da egrégora. Então, quando formamos o campo, com a nossa intenção, com a nossa energia, com o nosso corpo, nós fazemos parte. Então, quando se diz que o campo é formado, é nutrido pela egrégora, ele é nutrido por nós. Então, é muito importante entender isso. Mas, de fato, o que é criar um campo? O momento inicial, onde a intenção ganha forma e o propósito é claramente estabelecido na consciência coletiva. Veja, o responsável pela criação do campo é o dirigente e sua egrégora. Muitas vezes a egrégora da casa,
Muitas vezes os dirigentes eles não estão em sua casa, mas eles estão convidados a criar um campo e a conduzir um campo em alguma outra casa. A criação do campo é responsabilidade do dirigente e de sua egrégora. São eles que montam, que criam essa cápsula no espaço-tempo. E por que uma cápsula no espaço-tempo? Vocês já repararam que quando estamos na força, quando estamos com a consciência alterada, a gente tem uma sensação de deslocamento temporal, a gente se perde um pouco, a gente perde um pouco a noção do tempo, porque estamos em um campo cerimonial onde o tempo já não é um fator preponderante. Nós perdemos a noção do tempo, nós sabemos se passou muito tempo, se passou pouco tempo. E é por isso que estamos ali suspensos. Estamos num ponto de intersecção entre o tempo e o não tempo. Num espaço entre o espaço físico e o não espaço, o espaço astral, vamos chamar assim. Então, o campo cerimonial, ele é isso. Ele é uma cápsula do espaço-tempo. Nós devemos estar dentro de um local, de um campo estéril, no sentido de estar limpo, de não ter nada para atrapalhar, né? Esterilizado, mas não estéril de ser infrutífero, né? Ele deve ser esterilizado de tudo aquilo que pode atrapalhar. Dessa forma, temos segurança para expandir, para abrir. É um local seguro, é um lugar seguro no espaço-tempo, onde nós podemos ser e acontecer o que é necessário. Então, o dirigente, a egrégora da casa, cria-se o campo previamente. Mas aí, quando o campo está criado, ele é nutrido pela egrégora. E quem é a egrégora? Todos que participam. Então, todos se achegam e nutrem aquele campo. O dirigente deve estar, como foi dito lá no início, firmando o propósito, mantendo o propósito e a intenção firmes, para que aquele campo seja nutrido com a energia correta. E aí, então, ele abre o campo. A abertura consciente do espaço sagrado, convidando as forças superiores e estabelecendo a conexão com as dimensões sutis. Isso é abrir o campo cerimonial. Então, o dirigente, ele responsável por abrir o campo, evoca as energias, invoca as entidades, a egrégora, ou seja, os participantes e todos aqueles do físico e do extrafísico, para se firmar a consciência. Então, aqui é o momento em que toda a egrégora modula a energia, a intenção e o propósito e firma aquilo. Mas quem está por trás ali, mantendo firme esse propósito? O dirigente. Porque depois que se consagra a medicina, esse campo cerimonial fica nas mãos dele. É como se ele tivesse rédeas. As pessoas, cada uma vão entrar, os participantes em seus processos. Os condutores estarão ali auxiliando tecnicamente, fisicamente, alguns também energeticamente, nutrindo, sentindo, cuidando das pessoas. É assim que acontece aqui. Nós temos os condutores que ficam passeando pelo campo, observando cada um, nutrindo quem precisa, trazendo energia, movimentando uma energia densa que às vezes está ali parada, seja por uma defumação com um floral, seja com um objeto de poder, seja dando passagem para algum trabalhador extrafísico que está observando algo que muitas vezes a gente no físico não percebe. Então os condutores estão ali o tempo todo de vigia com guardiões do campo, né? Condutor. O dirigente abre o campo e os condutores vão dando esta retaguarda para ele. Ancorar o campo. O enraizamento do campo na realidade física, garantindo estabilidade e consistência energética durante todo o processo. Também responsabilidade do dirigente. E aqui ele partilha com os condutores. O dirigente é o principal responsável pela ancoragem do campo. É ele que não pode perder de vista em momento algum a intenção, o ideal e o objetivo, principalmente quando os participantes adentrarem seus processos, porque eles precisam se desconectar disso para adentrar seus processos. E quando se adentra o processo, cada um vai para um lugar, cada um está em um lugar diferente. Cada um busca o seu próprio processo, mas o condutor, os condutores e o dirigente devem estar firme no propósito. Não pode perder isso de vista nunca. E isso é firmar o campo. Isso é manter
firme, é segurar as rédeas, ter firmeza. Alguns condutores acabam por não estarem muito preparados e adentram uma força muito forte com a medicina, adentram um campo que eles saem da frequência do servir, do trabalho e entram na frequência do participante. Quando isso acontece, e é natural que aconteça, às vezes até necessário que aconteça, cabe ao dirigente, aos outros condutores, retirar esse condutor da posição, como eu disse anteriormente, de servir e colocá-lo na posição de ser servido, para que ele seja cuidado, né? É claro que a gente sempre evita isso, mas quando é necessário, né? É necessário ser retirado. Então, para não atrapalhar a firmeza, porque a firmeza do campo vai ser exigida desse condutor. O campo o entende como um trabalhador e não como um participante. A egrégora, ela entende as energias diferentes, a patente de cada um, vamos chamar assim. Então, se ele está na posição de condutor, de auxiliador ali, ele vai ser exigido energeticamente, a atenção dele vai ser exigida. Se ele se desconectou disso, ele precisa ser retirado pelo dirigente e desconectado energeticamente dessa frequência e colocado em outra, para que também não fique pesado, não se machuque, não crie problemas energéticos para ele. Então, firmar o campo é a primeira obrigação e responsabilidade do dirigente e depois dos condutores. Mas e os participantes? Bom, cabe aos participantes firmarem a si mesmos. Os participantes devem estar firmes em seu processo. Mesmo que eles ainda já tenham saído da intenção, da ideia fixa da intenção e do propósito, eles devem estar responsáveis por si. Isso auxilia a firmar o campo. Mas e quando um ou outro participante acaba por realmente se perder, acaba por não se cuidar, às vezes por um surto, às vezes por um processo muito profundo, uma cartase? Cabe aos condutores e aos dirigentes reorganizar aquela energia, harmonizar, para que isso não interfira no campo. Veja, estou falando no campo, não estou falando no processo individual de cada um, porque isso não deve acontecer. E eu vou explicar mais para frente. Conduzir o campo. A navegação consciente através das diferentes fases da cerimônia, mantendo o grupo alinhado com o propósito original. Então, depois de abrir, de firmar o campo, é necessário conduzir. Conduzir as energias, conduzir às vezes através das frequências da música, das frequências da respiração. Isso depende de cada casa, como cada casa trabalha. Cabe ao dirigente e aos condutores conduzir o campo da cerimônia. Muitas vezes o dirigente está ali firmando e o braço, que são os condutores, vão conduzindo essas frequências, vão limpando o campo de um lado, energizando de outro, mantendo o movimento energético, se densifica, limpa, encaminha. Então, conduzir o campo é isso. Cabe ao dirigente e aos condutores. Participar. Participar do campo é o engajamento ativo e consciente de cada pessoa, contribuindo com sua presença e intenção para o campo coletivo. Bom, já falamos exaustivamente sobre esse participar, mas aqui eu quero trazer uma outra observação. Quando você participa de um campo, você recebe nutrição, energia do campo, mas você também doa. Eu já tive a oportunidade de visualizar, né, foi-me aberta uma clarividência temporária para que eu pudesse ver a energia do campo funcionando, isso a nível de aprendizado. Quando as pessoas estavam vibrando em uma frequência sutil, em uma frequência alta em energia, o campo solicitava a doação energética dessa pessoa. E quando essa pessoa adentrava processos mais densos, processos difíceis, o campo a nutria. E geralmente isso acontecia quando ela fazia doação pela planta dos pés e ela era nutrida pelo coronário. Acontecia também nutrição pela planta dos pés, principalmente quando é necessário energia telúrica, quando a pessoa está caindo em um processo de fraqueza, né? Quando a pessoa começa a entrar, adentrar um processo de letargia, geralmente uma energia, em geral, de cor amarela, né? Para quem
tem o privilégio de ter essa evidência, essa energia ela sobe pela planta dos pés das pessoas ou por algum ponto energético que esteja conectado no chão. Por isso é importante que os participantes, vez ou outra, se conectem com o chão. Por mais que esteja frio, por mais que esteja, é muito importante que de alguma forma a mão, a planta dos pés, enfim, ou até mesmo alguns que se deitam, né, e põem o cardíaco ali no chão, é importante de vez em quando, principalmente quando se sente um pouco letárgico, ter contato com a terra, porque é ali que o campo alimenta. É claro que essa alimentação via coronal também é muito forte, mas é assim que a gente vê as coisas funcionando, né? Então, as pessoas, os participantes, eles doam e eles recebem do campo. Aqui cabe uma observação. Eu presenciei uma vez em uma cerimônia, algo muito triste acontecendo, uma cerimônia que existia um protocolo pré-cerimônia, onde o dirigente ou a pessoa responsável por aquele protocolo específico fazia uma espécie de roubo energético. Então, as pessoas que não se dobravam, as pessoas que não se prostravam diante a autoridade daquele dirigente, existia previamente preparado um protocolo magístico, eu posso dizer, no campo, para que essas pessoas não recebessem a nutrição necessária do campo. E foi bem pesado presenciar isso, foi bem denso. Eu, como já tinha certos conhecimentos, eu bloqueei a minha doação para o campo, uma vez que eu não estava recebendo, para que eu pudesse me nutrir e não terminar aquele trabalho com graves lesões energéticas no meu corpo energético, no meu corpo astral. Mas outras pessoas que não tinham essa capacidade e não percebiam aquela energia acabaram por ser sugadas. Elas foram, de fato, se eu posso dizer, dementadas, né, por aquelas energias ali do campo e esse protocolo. Infelizmente, é uma pessoa de muita influência nesse campo, mas pessoas que possuem essa visão, essa vidência e essa sensibilidade podem presenciar esse tipo de coisa acontecer. Então, é muito importante que vocês, se você não tem uma sensibilidade energética, uma intuição ou uma comunicação clara com os seus amparadores espirituais, procure saber, procure pesquisar sobre pessoas muito famosas ou pessoas de grande poder que dirigem cerimônias e procure saber de onde veio esse poder e como essa pessoa alcançou ou alçou a posição que ela está. Isso pode te livrar ou pode te trazer um alerta para não cair em situações como essa e sair com sérias lesões no seu corpo astral ou até de alguma forma espiritual, tá? Vamos para o próximo ponto. Depois de participar, a gente fecha o campo. Fechar o campo é o encerramento reverente do espaço sagrado, agradecendo as forças invocadas e selando as transformações alcançadas. Mais uma vez, responsabilidade extrema do dirigente, junto com os condutores, mas também dos participantes. Todos devem fechar seu campo, devem intencionar o fechamento. O condutor que está ali auxiliando, ele energeticamente vai doando, vai intencionando para que todos fechem seus campos. O dirigente é quem fecha com os responsáveis pela mesma coisa na contrapartida astral. O dirigente foi quem abriu, é ele quem fecha. É ele quem conduz. É ele quem abre o campo de cada participante, o campo da cerimônia. Claro que ele abre o campo de cada participante com a autorização de cada um. Estão todos ali, como eu disse, participando. Lembra da intenção? Estão todos na mesma intenção. Então é responsabilidade do dirigente fechar o campo da cerimônia, fechar o campo de cada pessoa, fechar todos os portais abertos, seja para receber uma egrégora diferente, seja para receber um auxílio, seja por uma invocação que foi feita por algum motivo adverso durante a cerimônia. Ele tem a obrigação, a responsabilidade de fechar todos os portais, todos os campos. E mais, enviar de volta os seres elementais, os encantados, todos aqueles que necessitam retornar para os seus domínios e que não possuem consciência
fechar isso. Então, faz parte do fechamento do campo encaminhar todas as energias, consciências e trabalhadores de volta para os seus locais e fechar o campo da cerimônia. Então, uma vez fechado todos os campos, todos os portais, a cerimônia é encerrada. Tá? A energia ela é selada. Os campos são encerrados até que sejam necessários serem abertos novamente. Então, é responsabilidade do dirigente fazer isso. Tá? E é por isso, gente, vocês percebem que existe muita responsabilidade do dirigente. Por isso que é muito fácil os dirigentes se perderem e acabar achando que eles, por serem irresponsáveis, são também os autores de tudo isso. Veja, ser responsável não é necessariamente ser o autor. Tem muito dirigente por aí se achando xamã, se achando cacique, se achando guru, se achando mestre, se achando muitas coisas, né, criando altos títulos, porque percebem o movimento que passa por ele. Perceba, ele é só um canal. A espiritualidade, as egrégoras trabalham e ele é um responsável. É responsável, mas não é o autor. Ele não era o ator daquilo, ele é apenas um canal. Alguns acabam por se entenderem, né, como xamãs, né, como curandeiros, e acham que aquela cura que as pessoas alcançaram, que foi uma cura através da energia da egrégora, através da consciência da medicina que trabalhou a pessoa e a pessoa incorporou. A pessoa tinha o xamã de si, o curandeiro de si, ela trouxe esse curandeiro, essa curandeira, esse xamã, essa xamã, e se curou e se resolveu, e aí ele começa a se achar também o detentor do mérito daquela cura, né? Eles acabam pensando que eles promoveram essa cura, e é por isso muito fácil, e é por isso que muitos dirigentes se perdem no ego, porque, vejam, é muita responsabilidade, é muito trabalho, é muita doação. E como nós funcionamos como pessoas que gostam de receber recompensas pela doação, a gente acaba achando, né, alguns dirigentes acabam achando que sua recompensa é receber esses títulos. E eles se dão esses títulos, e eles se auto-intitulam. Ou outras pessoas que estão ainda num desvio ego ainda maior, se acham no direito de ceder este título. E aí criam, né, várias situações e condições mil para que ceda, claro, venda esses títulos de xamã, esses títulos de curandeiros, e aí a gente vê por aí acontecendo a queda, né, de muitas pessoas, de muitas casas. Ou, o que é ainda pior, as casas ainda conseguem se manter abertas e funcionando por questões de seus dirigentes serem influentes, pessoas de poder, e no final das contas, quem está pagando toda a conta são os participantes que vão lá na intenção de se trabalhar, na intenção de se curar, mas estão, no fim das contas, alimentando esses poderosos com sua própria energia e saindo dali dementados. Quando um dirigente encerra um campo, ele ainda tem mais uma responsabilidade. Dissipar. O que é dissipar um campo? A dissolução consciente do campo, permitindo que as energias retornem ao seu estado natural e que os participantes integrem a experiência. Assim que o dirigente fecha o campo de uma cerimônia, ele deve dissipar as energias. Como assim dissipar? Vejo, em um local onde há uma festa, sempre fica sujeira, sempre fica ali, por mais cuidado que se tenha, que se tome, sempre fica restos, sempre fica algum dejeto, sempre fica alguma coisa. Num campo cerimonial, não só na parte física, que também às vezes fica, no campo astral e energético também fica muita energia. Também fica muitos coágulos, muitas larvas astrais, muitas energias densas que, por mais que tenham sido movimentadas, em algum momento elas pararam por ali, condensaram, se coagularam em algum lugar. Então é importantíssimo que os dirigentes, com todo o seu poder mental, e todo dirigente, ele de fato
tem um poder mental acima da média, ele com seu poder mental, com seu poder magístico, e é desejável que ele tenha desenvolvido isso, ou minimamente desenvolvido sua mediunidade para que as entidades que auxiliam aquele trabalho, né? Se eu estivesse falando aqui em um contexto indígena, né, como alguns gostam de usar esses nomes, os Yushibus, né, trazendo suas forças da floresta, ou para a gente aqui nos centros urbanos, as entidades mesmo, os falangeiros, os espíritos amparadores. Se ele não consegue fazer, ele precisa ter essa conexão e ter esta retaguarda, né, desses espíritos para dissipar aquelas energias, ou como se chama, né, nos terreiros, talvez vocês estejam mais habituados a esse termo, a fazer o descarrego, né, a descarregar os trabalhadores, não só os participantes, mas o dirigente deve descarregar os condutores, mesmo que mentalmente. Às vezes, cria-se rituais para descarregamento, para dissipação de energia. Algumas vezes, algumas casas, junta-se ali os trabalhadores, os condutores, e o próprio dirigente faz um trabalho ali visual para que os condutores se sintam limpos, se sintam descarregados. Ou ele deixa a cargo de cada um desses condutores de fazer isso. Porém, há a possibilidade de um desses condutores estar ali não muito harmonizado e acabar não fazendo isso, e aí atrapalha a corrente. Então, é de responsabilidade do dirigente, seja com sua força mental, magística, seja com a egrégora ou através de um ritual, dissipar essas energias, porque senão acaba que isso tudo fica por ali. E quem vai pegar essa rebarba são os participantes e eles mesmos, condutores e dirigentes, na próxima cerimônia. Bom, dito isso, nós vamos chegando aqui ao fim da explicação, chegando ao fim da nossa explanação sobre o campo cerimonial. E aí eu vou agora projetar aqui na tela umas cartelas com as perguntas das pessoas que participaram, né, dessa palestra ao vivo no dia 16. Como eu disse, essa é uma regravação da palestra, e eu vou projetar aqui as perguntas que foram feitas na palestra ao vivo, porque todas elas tiveram uma importância muito grande e complementam o assunto. Se você está assistindo esse vídeo depois, se você tem alguma dúvida ou alguma contribuição, de forma respeitosa, queira deixar aqui nos comentários, na medida do possível, e quando tivermos, né, essa notificação, nós tentaremos respondê-los da melhor maneira possível. É possível um participante se envolver ou interferir no processo ou com a energia de outro participante? Vamos lá. Sim e não. Não, se o lugar tiver firmeza. Se o dirigente e os condutores daquele trabalho fizeram as proteções ou têm a intenção de manter um campo incólume, ou seja, sem nenhum problema, sem defeitos, sem vazamentos. É necessário um preparo do dirigente e um preparo dos condutores para não permitir que isso aconteça. Então, não. Em uma cerimônia bem firmada, em um trabalho bem feito, isso não há a menor possibilidade de acontecer, porque deve-se ter não somente na intenção do trabalho, na intenção do dirigente e dos condutores, mas no protocolo que os condutores e o dirigente faz com a egrégora da casa, os guardiões da casa, a egrégora do dirigente, os guardiões do dirigente, juntamente com os condutores. Então, se o dirigente tem essa responsabilidade e preserva os participantes, pensa nessa preservação energética do participante, ele cria protocolos, ele aciona extrafisicamente aqueles que são responsáveis por esse fechamento. Então, cada participante fica ali na sua baia. Pode estar pertinho um do outro. Cada um vai ficar ali na sua baia, não vai trocar energia. A não ser que um toque no outro, transmita de fato, fale, porque aí você está realmente jogando energia no outro. E é por isso que, pelo menos aqui na nossa casa, não há contato físico, não se fala durante a cerimônia, a não ser os condutores e o dirigente. Nenhum participante fala durante a cerimônia, conversa com o outro, a não ser nos momentos de se falar. Uma vez que consagrou, é silêncio, contrição. Trabalha-se no silêncio
e na quietude. Não se toca no irmão. É claro que em algum momento a pessoa vai dançar, e a dança, né? Algumas pessoas gostam de movimentar o corpo, a dança é dissipadora energética. Então ela vai dissipar tudo ali. Mas em um campo bem firmado, aquela energia, ela, quando positiva, ela vai para o campo. E o campo atua nas pessoas. Ela nunca vai de uma pessoa para outra. E isso aqui já impede também aqueles irmãos curandeiros, né? Que sempre tem aquele irmão que ele vira o xamã durante a cerimônia e aí começa a trazer cura para todo mundo, imposição de mãos e tudo. E é outra questão também que a gente pode tratar a respeito. E teve uma outra pergunta dessa que eu vou responder depois. Mas em se tratando de interação energética, de pegar o processo do outro, pegar densidade no outro, em um campo bem firmado, em uma cerimônia bem feita, isso não acontece. E aí, sim, pode acontecer. Se o dirigente não tiver esse preparo, se os condutores não tiverem esse preparo, se a casa não estiver bem firmada, se o trabalho não estiver com esse propósito de manter limpa, incólume, incorruptível a energia do campo e das pessoas. Então, depende, né, do campo, depende do dirigente, depende dos condutores. E, em parte, também dos participantes, em serem responsáveis por si e não quebrar as regras de falar, tocar, né, chama fulano que eu tenho uma mensagem para ele. Isso é inadmissível dentro de um campo, de uma cerimônia, né? A não ser que este seja um condutor, seja o dirigente, acontece, mas são pessoas que têm uma estrada, têm preparo, estão em missão, estão em serviço. Aí, se o participante sente esse chamado de servir, sente esse chamado de realmente trabalhar nesse sentido, então não vai ser numa cerimônia que ele foi como participante que ele vai fazer isso, né? Se ele já é condutor em alguma outra casa, eu não vejo por que ele ir em outra casa, né, consagrada, às vezes por convite, tudo, ele vai respeitar a igreja daquela casa e ele vai ficar na dele. Agora, se ele está recebendo aquele chamado naquele dia, bom, ele precisa ter bom senso e saber que ele precisa se preparar, ele precisa adentrar uma corrente, ele precisa seguir um protocolo, seguir um preparo, estar arregimentado com um grupo para que ele faça isso. Um apoiador pode fazer limpeza por um participante? Sim e não. Com certeza, mas com certeza não. Como assim? Bom, se o condutor, né, quando fala apoiador aqui, é um condutor. Se o condutor ele está treinado para isso, se ele tem essa capacidade energética e muitas vezes mediúnica, existem condutores que têm uma mediunidade de transporte, existem condutores que têm uma mediunidade de empática, né? E tem aqueles que também não têm, mas que a espiritualidade faz através do campo essa troca energética. Mais uma vez, quando o campo é bem firmado, o dirigente está consciente do que está acontecendo, está cuidando dos seus condutores, ele sabe quem pode fazer aquilo, ele percebe e ele comanda, ou simplesmente o condutor se conecta e faz a limpeza pela pessoa. Isso sim, é possível acontecer. Agora, com certeza não, em que aspecto? Quando um condutor se envolve energeticamente ou por qualquer motivo com um participante, ou está incomodado com a postura, com alguma coisa, e aí, na verdade, ele cria ali um condutor bem preparado e não vai fazer isso, mas um que não está bem preparado ou que não está num dia bom, está num dia ruim, ele pode se envolver por algum motivo com a pessoa e ele acaba criando uma densidade dentro de si ali, e o campo exige que ele ponha isso para fora, né? E ele acha, não, eu estava limpando por aquele irmão que está com um processo, né? Tem pessoas também que acham que participantes que podem fazer limpeza pelo outro. Não, participante não faz limpeza pelo outro. Eu estava aqui, o irmão passou para ir no banheiro, eu peguei a densidade dele e aí eu fiz limpeza. Isso não era meu, isso era dele. Gente, em um campo bem firmado, isso não deve acontecer. Em um campo bem dirigido, conduzido, isso não deve acontecer. Mas é claro que a gente sempre tem a tendência de culpar o outro, de terceirizar, né? Então, muitas vezes a gente está ali com muita limpeza que já está sendo, a medicina já está trabalhando, a espiritualidade está trabalhando com a medicina ali, a medicina coloca aquilo para a gente limpar. E aí, por acaso, a gente se distrai, porque é o que a gente mais faz,
a gente, eu digo, os participantes, né? Os participantes fazem muito isso. Ficam prestando atenção no processo do outro. Ai, aquela irmã tá vomitando muito. Ai, aquele irmão tá falando uma língua ali de esquisita. Acho que ele tá endemoniado. Ai, aquele outro ali não para de falar. Aquela ali não para de bater a mão. Se o participante está nessa energia, ele já se desligou do propósito da cerimônia e ele se desconectou de si. Uma cerimônia é para você olhar para dentro. Não interessa se o mundo está caindo lá fora. É responsabilidade do participante manter a sua concentração, minimamente em si. Se ele não consegue se firmar no propósito e na intenção da cerimônia, então ele tem que, no mínimo, se firmar isso em si. Ah, mas aí é um participante de primeira vez, não tem experiência. Sim, ok. Aí ele vai se envolver. Só que um campo bem firmado não vai permitir que um irmão transmita a densidade que o outro. Não, ele vai se envolver e aí ele vai gerar aquilo. Vai ver uma irmã vomitando e aí ele, às vezes, tem predisposição a vomitar quando a outra está vomitando, fazendo limpeza. Aí ele se envolve com aquela energia e ele vai pôr para fora. Mas é algo dele, não é algo da outra pessoa. É sempre dele, em um campo bem firmado, em um campo bem trabalhado. Vai ser algo dele. E um campo que está bagunçado, que ninguém sabe o que está fazendo, ninguém sabe para onde vai, aí a energia transita. Aí você pega o carrego do outro mesmo, você vai fazer limpeza, não limpeza por ele, mas você vai pegar a densidade dele, vai limpar o seu, vai juntar as coisas, o magnetismo vai colar ali, você vai potencializar aquilo. Então, sim, é possível um condutor fazer limpeza por um participante. O condutor bem informado, bem treinado, bem estabelecido, educado, é possível. E é possível um condutor fazer limpeza por bom. Aí é possível qualquer pessoa fazer limpeza de qualquer jeito. Em um campo bagunçado, tudo vira bagunça. Se me sinto com excesso de energia ou com poder de cura, posso doar para o campo? Com certeza. Essa é a postura correta. Doar para um campo. Mas é preferível que você primeiro doe para si. Não é egoísmo. Se você está em um campo cerimonial onde você foi como participante, você está recebendo sua cura. Você está recebendo aquela energia para você. Acontece muito das pessoas terem, né? A gente fica muito, muito generoso, mas muitas vezes também é o ego. A gente está recebendo uma energia de cura, a gente está recebendo uma energia, a gente se sente extremamente energizado, e aí a gente muitas vezes quer doar. Não, eu quero doar. Mas às vezes não é uma doação generosa, é uma doação egóica. Eu quero doar para que todos vejam, nossa, aquele irmão se iluminou. E aí ele vai doar para todo mundo ali no campo, aí sai no campo impondo mãos, aí sai abraçando as pessoas, intencionando cura. Se você sente que você recebeu uma cura, se você recebeu essa energia, aplique-a para você. Você está ali para se cuidar, né? Quem tem num campo bem cuidado, bem organizado, quem tem o direito, né, vamos dizer assim, a responsabilidade de interferir no campo, os condutores e dirigentes. Se você é participante, não interfira. O que você pode fazer? Doe para o campo. Doe essa energia para o campo. Sabe por quê? Porque se for algo egóico, algo que, olha, isso era para você e você está querendo se desfazer, tá querendo... Se você doar para o campo vai devolver aquilo para você no momento certo, do jeito certo. Agora, se for realmente algo que você recebeu além e você, a sua cura é trabalhar a generosidade, porque às vezes é isso. Às vezes você é uma pessoa egoísta no dia a dia, e aí você recebe a cura, você se cura, e o campo fala, bom, vamos trabalhar aqui a generosidade dessa irmã, desse irmão. E aí te doa além para você doar. Não doa para uma pessoa específica, doa para o campo. O campo é sábio. A egrégora é sábia, e ela vai saber doar para quem é necessário. Bom, a atuação do Otorongo no campo cerimonial. Bem, o Otorongo é um ser, né, um arquétipo que vem da tradição, da cosmovisão andina, né? O Otorongo, ele é o jaguar, né? Para os povos amazônicos ali, já dentro, na parte brasileira, seria a onça. É por isso que a gente tem a força da onça, a força do colibri, a força da jiboia, das araras. Então, se trabalha muito essas energias dos animais, né? Dentro do contexto indígena. O Otorongo está mais ligado ali aos povos andinos, né? Aos povos chipibos, conibos, enfim. E qual é o arquétipo, o que seria o Otorongo e como ele atua no campo? O Otorongo é aquele que come, ou aquele que caça, aquele que espanta
a densidade. Eu já tive a oportunidade de ter, né, a visão, né, a tela mental aberta em um campo que estava muito denso e poder ter o privilégio de observar a atuação desses seres astrais, né? Eles, de fato, quando a egrégora ali tem esse conhecimento, tem essa força, e isso não somente a egrégora das pessoas físicas ali com a intenção e com o propósito, mas muitas vezes a egrégora que astral, espiritual que vem, ela tem esse poder, né? Então invoca esses seres astrais, que é uma espécie de é um jaguar, né? Ele vem e ele caça as necessidades, ele come as necessidades. Eu pude observar, assim, muito belamente, né, naquelas mirações coloridas, aquela coisa, um jaguar saindo do chão e ele caçava literalmente umas bolas, umas lesmas gigantes que às vezes se transformavam em algum ser, né? Uma forma mental, uma forma astral, a larva astral, e eu via esse jaguar, esse otorongo comendo, ou às vezes caçando ou espantando essas necessidades. Ou seja, é uma forma também astral, espiritual, de se dar movimento para as energias do campo. Então, basicamente, a atuação do Torongo é essa. Alguns, em contexto indígena, eu conheço pessoas que nas aldeias, né, durante os trabalhos, tiveram essas interações com as onças, né? Chegaram a ver onças entrando dentro do terreirão e ficaram amedrontadas, mas aí depois entenderam que aquilo não era físico, aquilo era no mundo espiritual, e as onças passavam, comiam as necessidades e iam embora, ou espantavam, né? Então são seres astrais, formas mentais, seres, são essências, arquétipos, né? Que realmente atuam no campo. Muitas vezes elas tomam essa forma, né? Uma cerimônia ela é feita de formas, essas energias tomam essas formas para dar esse sentido para a gente, porque a gente precisa de formas, né? De formatos, de arquétipos, de personagens, né? Para entender o que está acontecendo. E tenho certeza que quando eu vi, era esse ensinamento também. Olha, eu vou te deixar ver uma coisa que, no final das contas, são energias que estão dissipando energias, mas eu vou criar uma narrativa para você entender o que está acontecendo. Aí a narrativa era o otorongo que saía do chão, caçava as bolinhas, as larvas astrais que se transformavam em outras coisas. Eu falei, cara, isso é a energia da egrégora limpando a energia densa dos processos, né? Então, às vezes é simbólico também. Há quem creia, né, que são entidades, que são de fato formas, são divindades, né? Ou até às vezes até confundo, são animais de poder, dentro do poder da medicina. Eu não posso garantir nem sim nem que não. Então, eu respeito essas pessoas, adoro essa visão, acho incrível. Elas só não afinizam com a minha visão, que eu puxa mais para um lado lógico, dessas questões energéticas e tudo, mas eu também não posso garantir que a minha visão é a mais correta, né? Então, eu amo ouvir as versões de todo mundo. Dentro da minha perspectiva, dentro do que a gente entende e trabalha aqui na casa, é mais ou menos isso que eu expliquei. Como podemos nos proteger ou manter protegidos após sair de uma cerimônia, de um lugar protegido, de um local que foi preparado para aquilo? Bem, a a melhor proteção que existe contra qualquer energia densa, qualquer entidade trevosa, como alguns gostam de chamar, é uma mente e um coração, né? O campo emocional e o campo mental bem harmonizado. Então, é claro que existem, né, elementos, existem, ah, como eu posso dizer, amuletos, né, de proteção, existem práticas e rituais que você faz, firmezas na sua casa, mas a melhor forma de se manter protegido é uma mente vigilante, um diálogo interno muito bem estruturado, né? Você não precisa estar harmonizado o tempo todo, mas se você procura o tempo todo estar em o famoso orar e vigiar, né? O orar não é só a oração, o rezo, falar com Deus. Orar é uma ação. Orar é um verbo é uma ação. Orar é verbalizar. Verbalizar é agir, ou seja, vigiar e orar é estar o tempo todo
atento aos seus movimentos, às suas ações e principalmente reações. E orar é o quê? É fazer, é praticar aquilo que você aprende, aquilo que você recebe nas cerimônias, né? Você recebeu aquelas informações, você recebeu aqueles ensinamentos, aquela coisa, então você precisa manifestar isso no seu dia a dia. Aqui a gente sempre fala, e em outras casas também que eu conheço, muitos lugares, o trabalho começa agora, quando acaba a cerimônia. O trabalho começa agora. Agora, antes a gente volta para o cotidiano, manifesta, põe em prática tudo isso que a gente acabou de receber, né? Da medicina, da egrégora, enfim. Então, a melhor forma de se manter protegido é continuar no seu desenvolvimento, continuar atuando, né, no seu autodesenvolvimento e sendo o ator, o atuante principal da sua história, tá? E claro, buscando informação. Com essa pergunta a gente vai encerrar e eu quero deixar aqui também uma dica, né? Para você continuar se melhorando, para você continuar protegido, atuando no seu desenvolvimento, você precisa de conhecimento. E aqui nos links abaixo tem alguns links que conectam aí com as nossas redes sociais, onde a gente oferece, né, outras palestras e cursos também na área do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, a maioria deles e os principais gratuitos, né? Mas temos cursos também com as flautas nativas, com tambores, safós, enfim, o xamanismo musical que a gente trabalha aqui. Então, eu gostaria de agradecer a você que ficou com a gente até esse momento. Se você gostou, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Façam aí tudo que pode nos auxiliar, assinando o canal, ativando o sininho, todas essas coisas das redes sociais que vão auxiliar esse vídeo chegar nas pessoas que precisam, tá bom? Seja lá onde esse vídeo estiver, em qual rede ele estiver, eu espero que ele tenha te ajudado e se ele te ajudou, por favor, transmita essa ajuda para outras pessoas também. Então, pessoal, muito obrigado. Eu sou o Eivson Bardot e aqui falamos da Fraternidade Universalista do Sagrado Original. Até a próxima. Tchau, tchau.